Hoje é dia 20 de fevereiro do ano 2020. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando nós celebramos saúde, aqui nas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Eu cuido dos destinos da minha clínica médica, dos transtornos musculoesqueléticos. Isso é para quem não me conhece, que está sintonizando pela primeira vez o nosso programa. Eu sempre me apresento. A nossa clínica cuida dessas doenças que atacam o nosso esqueleto, no sentido amplo, né? Esqueleto no sentido amplo. Ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto. Entendeu? O nosso esqueleto, ele parece muito forte, mas ele é muito frágil. Ele não tem defesas contra impactos. Ele sofre muito com os impactos. E nós não somos super-homens. Ou seja, não podemos pegar muito peso, não podemos trabalhar numa posição de desconforto, entenderam? Não podemos engordar, que isso vai sobrecarregar o nosso esqueleto. Enfim. Isso é o básico do essencial do básico, entenderam? Para você, no mínimo, não maltratar demais o seu esqueleto. Porque eu digo também sempre, não é que envelhecemos e o esqueleto entorta todo, não. Primeiro nós entortamos nosso esqueleto, para depois envelhecermos mais ou menos, entenderam? Ainda hoje atendi uma paciente com mais de 25 diagnósticos, né? E ela me disse, doutor, eu trabalho desde os 7 anos de idade, tirava a água do poço, carregava o balde na cabeça, criei meus irmãos pequenos, mais jovens que eu. E depois, como dona de casa, cuidando de casa o tempo todo, tive 3 filhas. E o marido falou, e assim mesmo ela não para. Então ela estava com problema, já tinha uma prótese de quadril, estava com indicação para fazer uma prótese de quadril direito, que ela estava com prótese, aliás, ela estava com prótese no direito, e estava com indicação para fazer uma nova prótese no esquerdo, o joelho já estava dando problemas, a perna estava entortando, entendeu? A coluna dela completamente esmagada, entende? Perdeu 8 centímetros de altura, entende? Durante a vida dela toda, estava na faixa de 70 anos, e com muita dificuldade para andar, muita dificuldade para levantar de uma cadeira, entenderam? Esse é o panorama que a gente assiste na minha clínica, né, todos os dias em que eu atendo lá, entende? As pessoas desfilam um rosário de problemas, cuja causa mais comum, né, são males adquiridos, ou seja, as pessoas não nasceram com esses problemas, não. Elas fabricaram durante sua vida, por imposição social, né, por imposição familiar, entende? Foram obrigadas a trabalhar em situações de desconforto, né, sobrecarregando demais esse esqueleto, entende? E depois vem as consequências lá na frente, não é? Vem lá na frente. A cabeça é muito boa, o raciocínio está muito bom, mas o corpo não obedece, entendeu? Então vejam bem. Os transtornos musculoesqueléticos, eles sempre têm 2 acentos principais. Primeiro é a dor. A nossa clínica, verdadeiramente, é uma clínica de dor. Quem chega na minha clínica tem 1, 2, 10, 15, 20 dores. Entende? É ombro, é coluna, é pescoço, coluna dorsal, coluna lombar, quadris, dor ciática, joelhos. Entende? Então elas vão desfilando um rosário. E é muito marcante que
Na hora que acontece um desarranjo, por exemplo, num joelho, que o joelho está gasto, a perna começa a entortar, a perna encurta, ela fica mais curta e mais torta. Isso desnivela a bacia. Na hora que desnivela a bacia, entorta a coluna. E a coluna desvia junto. Entende? Por isso que tais pessoas, às vezes, são obrigadas a usar bengala, para começar, porque perdem também o equilíbrio, né? O esqueleto tem uma engenharia própria, a bioengenharia do esqueleto, ou seja, ele tem um prumo que tende à verticalidade, né? O eixo da coluna e o eixo das pernas, dos membros inferiores, tendem à verticalidade. Mas, por N situações impostas, o esqueleto pode cambalear para um lado, por exemplo. Entende? Aí é uma perda de equilíbrio, começa com perda de equilíbrio e o paciente já tem que se socorrer de uma bengala. Hoje eu disse para a minha paciente, a senhora está caminhando para o uso de uma bengala. Ela falou, eu não vim com ela, mas já estou usando. Entenderam? Entenderam? Porque vai perdendo o equilíbrio e se sentem inseguros. Podem ter quedas frequentes e sofrer fraturas. Entenderam? Então, vejam vocês. Na nossa cultura ocidental, se há doença, a medicina tem que estar presente, né? O médico tem que estar presente. A função do médico é basicamente fazer um diagnóstico. É o diagnóstico da doença. Mas que diagnóstico é esse? Primeiro, é o diagnóstico de certeza. Ou seja, o médico tem que ter absoluta certeza que está correto naquele diagnóstico que ele propôs. E segundo, ele tem que dar o diagnóstico que é etiológico. O que quer dizer isso? Ele tem que dar o diagnóstico da causa da doença. Porque para resolver uma doença, meus caros, precisa remover a causa. Se você não remove a causa, tudo é paliativo. E nos transtornos musculoesqueléticos, a medicina tem sido muito paliativa. Entendeu? E pouco resolutiva. Tanto que esses pacientes crônicos, em geral, eles são decepcionados com ciência médica. Entende? Por quê? Porque a ciência médica oferece a eles o quê? Em termos não cirúrgicos, né? Oferece a eles analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes, antidepressivos, entende? Às vezes, bengalas, andador, muletas e até, na tragédia maior, cadeira de roda, né? Onde a incapacidade fica praticamente total, entendeu? Então, vejam vocês. Em nossa clínica, vejam bem, a ciência médica, quando os pacientes crônicos chegam a mim, eles já, em geral, já passaram por vários serviços médicos. É por isso que eu disse, eles, em geral, são decepcionados com ciência médica. Quando chegam à minha clínica, em geral, eles já vêm com uma porção de exames de diagnóstico, não só de laboratório, como diagnóstico de imagem, né? Ultrassom, tomografia, ressonância magnética, EOS, enfim, exames de imagem, né? Que é um rosário de situações que eles passaram, né? E hoje ainda disse para uma paciente minha, crônica, que começou como primeira consulta, e disse a ela, a senhora está bem examinada, só falta dar solução, não é? Ela disse, exatamente, eu vim aqui para a solução, o que você tem para me oferecer? Então vejam bem, para tratar um transtorno musculoesquelético, nós obrigatoriamente médicos precisamos do concurso de paramédicos, né? Eu não chamaria nem de medicina alternativa, não. São paramédicos, são os indivíduos que têm uma formação em área de saúde, mas não são médicos. Por exemplo, nós utilizamos em nossa clínica 2 fisioterapeutas, né? Às vezes atendo o paciente, ele diz, você vai me recomendar a fisioterapia? Mas eu fiz mais de 50 sessões, não adiantou nada.
Entendeu? Então vejam bem o que eu vou falar. Se você fizer uma fisioterapia mal feita, é melhor não fazer. Entende? Um tratamento de fisioterapia tem que ter, no mínimo, a duração de 1 hora. No mínimo. Segundo, em nossa clínica, nós atendemos pacientes. Eu estou presente como médico e tenho 2 fisioterapeutas ao meu lado. Nós atendemos juntos, um paciente por vez, no mínimo de 1 hora. Vários pacientes meus de 1h30. Eventualmente de 2 horas. Entenderam? Então, essa presença médica dos fisioterapeutas dá um rendimento muito importante para uma sessão de fisioterapia. Porque eu estou ouvindo o que o paciente está falando, estou ouvindo os exercícios que estão sendo recomendados, estou presente, né? Então, eu posso alterar o esquema de tratamento fisioterápico dependendo da queixa do doente, que ele se sentiu bem de uma forma, não sentiu bem de outra. Entende? Ou a dor, de repente, mudou de lugar, é frequente. Nos transtornos músculo-esqueléticos, doutor, doía o quadril esquerdo, agora está doendo o direito. Entende? A dor é, às vezes, itinerante, ela passa de um lugar para o outro. Além do que, na dor ciática, né? Às vezes o paciente reclama de dor na coxa, dor na perna, dor na panturrilha, dor no tornozelo ou no pé, quando, na verdade, a dor é ciática. Entende? A dor vem lá de cima, da coluna lombar esmagada. Entende? Então, eu digo a todo mundo, a dor ciática é uma dor de 1000 caras. Ela tem 1000 caras, entende? Eu já ouvi queixas incríveis de ciática, não só de dor, né? Dormência, formigamentos, câimbras, inchaços e até coceira, entende? E até tipo uma dor fantasma, entende? Então, vejo vocês, a presença médica é obrigatória, entende? Os ciáticos, neurociáticos, eles são os grandes comandantes das nossas pernas, entende? Até da circulação, entende? Às vezes um problema circulatório, ele envolve um especialista chamado cirurgião vascular, por exemplo, né? Ou um sistema vascular periférico, como varizes, por exemplo. Mas o ciático, às vezes, comanda até isso, entende? Nós temos também um sistema autônomo, né? Simpático, parasimpático, que regula o calibre dos vasos, quando precisa mais sangue, quando precisa menos sangue, entenderam? Então, existe toda uma homeostase, um equilíbrio fisiológico que nos dá não só a vida, não, nos dá saúde, entende? Por isso, numa das minhas jornadas, eu disse para meus pacientes e ouvintes, eu disse bem, eu falei, às vezes, não vou dizer que é sempre, às vezes, não fazer nada para uma doença é um grande remédio. Entenderam? Pelo menos, muito ajuda quem não atrapalha. Entende? O indivíduo, às vezes, vai tomar uma medicação sintomática muito forte. Hoje mesmo veio um propagandista, né? Com uma voz muito solene. E, doutor, olha, aqui está uma medicação. Eu não vou dizer o nome, que é um nome comercial. Mas é um opiáceo. Opiáceo é um remédio parecido com morfina. Entendeu? É um opiáceo. Agora nós lançamos o de 50 e 100 miligramas retarde. Olha. Então o senhor pode conseguir analgesia por 12 horas. Mas é um opiáceo. Ele cria dependência. E eu já vi vários pacientes falar, já tomei esse opiáceo em doses cavalares. E não está funcionando. Por quê? Porque não vai à causa do problema. Entendeu? Então a fisioterapia é uma excelente terapia, mas muito bem feita. Entendeu? O médico tem que estar presente. Quando ele não puder estar presente, ele tem que fazer um receituário para a fisioterapia, como se fosse uma receita de bolo. Entendeu? Com todos os ingredientes. O que mistura, o que faz, como desenvolve, entendeu? E tem que estar ligado, entende? Eles têm que manter um diálogo, doutor, fisioterapeuta, doutor, olha, já aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele melhorou disso e tal, entende?
o médico tem que estar ligado nisso, entende? É um tratamento em equipe, entende? Muito bem, nós falamos bem da fisioterapia, como de fato ela bem feita, ela é maravilhosa mesmo, entendeu? Mas vamos dizer assim, que no tratamento de fisioterapia, vamos imaginar um quadrado. Um quadrado. Numa ponta do quadrado está um doente muito interessado em ficar bom. Muito interessado. Determinado a conseguir resultado satisfatório do seu mal. Na outra ponta desse quadrado está a sua família, que dá um suporte, né, logístico, emocional e às vezes até financeiro. Porque a medicina tem que ser comprada, não tem outro jeito. Depois, na outra ponta desse quadrado, está um médico interessado em dar solução para esse doente que é um verdadeiro desafio. Os pacientes de transtorno músculo-esquelético trazem sempre na minha mesa um grande desafio. E eles são desafiadores. Eu quero, já fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu quero ver o que você tem para me oferecer e eu quero melhorar. Entendeu? Muito bem. E na outra ponta, entende? Estão os paramédicos. Pode ser até um fisioterapeuta, um personal trainer, um instrutor de hidroginástica ou hidroterapia, entenderam? Enfim, todos esses paramédicos são importantes, né, no resultado final. No resultado final. Né? Às vezes, nós médicos somos obrigados a dar paliativos. Às vezes o paciente chega com uma dor terrível, né? Então, ser obrigado a dar um alívio, mesmo que temporário, entende? Mas o certo é fazer o diagnóstico da causa e o diagnóstico de certeza. De certeza. Por isso, a presença médica é obrigatória. É obrigatória, entendeu? Não só na nossa cultura, no mundo inteiro. Tem doente, tem doença, a presença médica é obrigatória. O médico é formado e informado, embora à luz da ciência, para fazer diagnósticos. Entende? Entenderam? Mas, também nos perguntam sempre sobre a acupuntura. O que você acha de acupuntura? Né? Uma vez dei até uma entrevista no Fantástico da Globo falando sobre isso. Né? Então, vejam vocês, tenho muitas simpatias pela acupuntura. Né? Eu acho que o grande valor da acupuntura, ela diminui o limiar da dor. Ou seja, se você imaginar uma dor de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a dor mais absurda do mundo, se você tem uma dor na escala 7, a acupuntura joga a dor para a escala 4. Para um doente que tem muita dor, isso é um grande lucro. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande valor da acupuntura. Ela joga a dor para um limiar mais baixo. Eu digo na minha especialidade. Mas ela não é resolutiva. Ou seja, se o paciente tem uma compressão, uma hérnia de disco, uma artrose avançada, uma estenose do canal vertebral que está comprimindo nervos, a acupuntura não é resolutiva. Mas ela dá um paliativo muito importante, além do que não vejo nenhuma contraindicação na acupuntura. Né? Então, mas tem que ser feita por profissional habilitado. Em geral, a Escola Paulista de Medicina, a gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde me formei, hoje forma médicos acupunturistas, não é? Que é o ideal, entendeu? Então, a acupuntura também pode estar indicada. Meus pacientes, em geral, quando vêm na minha clínica, eles já vêm fazendo acupuntura. E você me pergunta, paro com a acupuntura ou continuo? Eu falo, não, continue. Continue com a acupuntura, que ela vai também ser uma ferramenta que ajuda no seu tratamento. Entendeu? Finalmente, nós queríamos aqui dar ênfase que em nossa clínica nós usamos uma ferramenta muito poderosa. Entende? Ela se chama cura mental, ou cura pela energia mental. Já falei sobre isso aqui.
ou cura pelo poder da mente, ou de língua inglesa, o mind power, né? Ou seja, a imensa maioria das doenças tem componente psicossomático, ou seja, muitas doenças são criadas pela própria mente do indivíduo. Nós somos escravos de nossas emoções. Nossas emoções podem criar doenças e nossas emoções podem criar curas, entende? Emoções de graça podem criar saúde. Emoções de desgraça podem criar doença. Entenderam? Ainda hoje também fiz um discurso para um doente e diz assim: o cérebro é racional, o coração é emocional. Entende? Por isso nossas emoções machucam muito mais o nosso coração do que o nosso cérebro. Entenderam? O cérebro é mais racional, mais frio. O coração é mais emocional, mais quente, muito sensível às nossas emoções, entende? Nós temos história de doentes que foram a óbito por um desgosto repentino, por uma perda, por um desamor, entende? Enfim, o coração parou de funcionar, entende? Entenderam? Então, para quem consegue dominar suas emoções, né? Hoje mesmo, vindo aqui para os estúdios da Vibe Mundial, um taxista disse para mim: estou muito feliz com o nosso presidente Bolsonaro. Ele só precisa se educar na linguagem, mais nada, entendeu? Então, o presidente Bolsonaro, ele é muito emocional, né? Então, é uma pessoa muito, eu diria, muito autêntico, né? Muito verdadeiro. Entende? E às vezes fala coisas que realmente complicam, né, a situação, trazem uma série de embaraços, né, para determinadas profissões, enfim. Mas ele é humano, né? As pessoas pensam que o presidente é um semideus, né? Ele não é um semideus. Ele é um ser humano sujeito a acertos e erros, né? Eu sempre digo assim: eu errei muito na minha vida, mas eu fiz muito mais acertos do que erros. E o resultado algébrico é positivo. Né? Não há, levante a mão quem diz que nunca errou. Né? Mas nos erros, você aprende muito mais errando do que acertando. Entendeu? Nos erros nós aprendemos muito, né? nos dissabores da vida. Entendeu? Então, assim, de uma forma ou de outra, eu queria dizer que nós também fazemos com os nossos pacientes um trabalho de que a mente dele tem muita importância no melhor resultado terapêutico que se possa conseguir. Entende? O paciente com bom astral, determinado a ficar bom, entende? Que tem uma firme convicção na melhora, é muito, muito bom isso em termos de resultado, entende? Quando não, ele já vem com uma lavagem cerebral. Você tem uma doença incurável, não tem cura, é assim mesmo, né? E às vezes os próprios médicos falam isso, entendeu? Não, na nossa mesa lá no consultório não tem idade e não tem incurável, entenderam? Não tem idade, não tem incurável, entende? Tem muitos moços com problemas graves e muitas pessoas com idade avançada que estão gozando perfeita saúde, entenderam? Entenderam? Então, e também o incurável, meus queridos, é um termo médico. Entenderam? O incurável não existe. Não existe. Entende? Eu já vi muitos incuráveis se curarem. Aliás, já numa jornada, nós falamos sobre cura espontânea, ou milagre de cura. Bom, enfim, o meu horário aqui já está dando sinal que eu tenho que parar de falar. Entendeu? Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O meu telefone da minha clínica é 11, código São Paulo, 3661-4243. Se quiserem fazer perguntas, eu tenho o WhatsApp. É 11 9 8081 1500. Vou repetir, meu WhatsApp é 11 9
8081 1500. Ou pelo meu e-mail, ruicomy.mercurio@ig.com.br. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Só desejo a vocês que sejam muito felizes. Mas para isso é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.